Hoje eu quero ler dois textos com os irmãos, um em Mateus, outro em Marcos. E um está em Mateus capítulo 27. É só um versículo, mas talvez eu poderia dizer que o sermão se puder classificá-lo, é temático, né? Um tema. Eu quero falar sobre algo, mas vou tomar como referência aqui esses textos. Mateus 27, versículo 51. 27 e 51. Primeiro aqui, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Capítulo 28, versículo 1, diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria que foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande, o quê? Terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se não aos guardas, mas às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para onde? Para Galileia, ali o vereis, e como vos digo. Até aqui, deixa a Bíblia aberta, depois a gente vai ler um versículozinho em Marcos para concluir essa palavra. Eu gosto muito desse texto, porque se passaram-se muitos anos quando isso aqui foi escrito. Mateus escreveu bem depois todo esse texto. E essa semana o Ismael estava vendo um filme na televisão, e uma série, e eu assisti alguns capítulos com ele. Sentamos assim, eu assisti. E é uma série brasileira, e que é um policial da Polícia Federal, e que anda atrás dos traficantes, para prender os traficantes. E nesse enredo todo desse filme, tem a mãe do traficante principal do morro. Ela é evangélica. E aí, sinceramente, aquela evangélica, aquele evangelho que eu vejo no filme, em todos os capítulos, só me dá vergonha. Primeiro, porque aquele não é o evangelho verdadeiro. Segundo, porque é assim que tem sido retratado o evangelho em todas as emissoras de televisão. Um povo desqualificado, um povo ignorante, um povo preconceituoso, um povo despreparado na sua integralidade. Eu disse: está vendo, Ismael? É assim que eles querem passar, é assim que eles passam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as novelas, em todos os programas, são os caretas, são os que não se misturam com ninguém, são os que não conversam com as pessoas, são os que não sabem se portar, não sabem se vestir, não sabem sentar, são os mais pobres, os mais carentes, os mais coitadinhos, e por aí vai. Eu sei que ainda hoje tem igreja que não cumprimenta a outra igreja com a paz do Senhor. Eu sei que tem crente que quando passa quer transmitir uma pose de santidade, abaixa a cabeça e mal faz assim. Mas o evangelho que nós servimos diz que Jesus estava no mercado, aonde o povo estava, brincava com as crianças, falava com as prostitutas, falava com todo mundo, interagia. Eu sei que tem crente que diz: eu não vou lá não, porque senão eu vou me sujar. Mas o evangelho que nós servimos, a gente vai lá é para abençoar. A luz é luz nas trevas.
aquela ideia do século passado, da idade medieval, onde as pessoas iam para um convento, ou onde as pessoas iam para um mosteiro para se santificar, é uma furada. Porque a pessoa ia para lá dizendo assim: eu vou para um mosteiro para fugir do mundo. O problema é que o mundo não está lá fora, o mundo está aqui dentro, ó. Então você sai do convívio, mas sua cabeça ainda continua dominada por aquilo que está lá fora. E Jesus nos ensinou: Pai, eu não oro que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ser crente é ser crente aqui na sociedade. Ser crente é ser crente na igreja. Ser crente é ser crente no bairro, na escola, na faculdade, dando bom testemunho, não dando calote, entendeu? Transmitindo verdade para as pessoas, sinceridade. E eu vi essa série e eu falei: meu Deus, isso aí não é evangelho não, meu filho. Não é isso aí não. Não é que não possa ter gente humilde, tem, eu os amo. E quando pode ser a pessoa mais humilde falando aqui, se ela é de Deus, ela vai ser boca de Deus. Você já ouviu o pastor Jeremias? Quem conhece o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte? Alguém conhece? O pastor Ricardo conhece, com certeza. O pastor Claudeci, o João também. E tem um testemunho dele aí dizendo que pastor presbiteriano não mesmo, prega no Brasil todo. E eu conheço há muitos anos. E uma bênção ele. Quando eu ia em Belo Horizonte, muitas vezes eu ia de férias, e eu ia na igreja dele para vê-lo pregar, e eu gostava, uma igreja muito abençoada. E ele conta que ele um dia estava lá na igreja e convidou 2, 3 irmãos para ir num culto, e foram naquele culto bem pentecostal, e ele é tradicional. Isso tem no YouTube ele contando, e você dá muita risada de vê-lo contando. E ele disse que chegou no culto, o irmão só falava: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus é poderoso. E ele ficava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ele falou: se for a hora da oferta, ele falou: vou dar uma oferta agora. Mas o irmão que veio pregar, que veio fazer a oferta, falou assim: você é um ladrão, você é ladrão, você não dizima, você não oferta. Aí diz ele que falou assim: agora que eu não vou dar nada, porque eu não sou ladrão e tal. E ele ficou assim. Quando terminou o culto, ele estava assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E tinha 3 amigos com ele. E aí quando chegou lá fora, ele falou assim: mas que culto, hein? Aí o primeiro irmão falou assim: meu Deus, Jeremias, obrigado, porque eu estou sem dizimar há muito tempo. Quando aquele homem falou você é ladrão, era eu, Jeremias. Ele contando, muito engraçado. E eu dei minha oferta toda e fiz uma aliança com Deus. Aí o outro falou assim: Jeremias, quando aquele homem falava que Jesus é bom, eu estou numa crise tremenda, Jeremias, e Deus falou comigo, Jeremias, obrigado por você ter me trazido aqui. E teve um terceiro que foi, eu não sei lembrar direito o detalhe, você ouve isso depois, eu posso te mandar. Isso, eu vi também, né? Olha para o lado e fala que seu irmão é lindo, diz, e tradicional não gosta muito disso. E tem uns pastores que fazem isso, agora com a pandemia parou, mas tinha uma época que fazia umas 20 vezes no culto, até enjoado mesmo, né? Olha para o lado e fala que seu irmão é lindo. Às vezes o cara não é tão lindo, né? Mas você pela fé dizia: olha para o lado e fala que você é lindo. Aí para o cara não mentir, ele não falava você é lindo, ele falava: olha para o lado que fala que você é lindo. Aí tinha parede, o cara, né? Olha para o lado e tal. Aí disse que no final, o terceiro foi esse, né? Um deles falou: Jeremias, eu estava me achando o quê? Feio? Cabisbaixo, não sei o quê. E toda hora que ele falava, fala para você, você é lindo, aquilo ali, Deus estava me curando. E aí ele falou com Deus assim, é uma lição para nós, não importa, ele falou assim: Deus, eu estava ali, a graça do Senhor caiu nos 3, mas não caiu em mim, Senhor. Aí ele disse assim: Senhor, tem misericórdia, em todo culto que eu for, pode ser qualquer um que esteja pregando, que o Senhor, mas o Senhor me acha e derrama a tua graça. Quando eu estou falando dessa série, eu não estou criticando eu que sou muito humilde, ou o outro que é muito humilde, que às vezes fala errado, ou o outro que não tem, não é isso. Eu estou criticando uma imagem deturpada, que é a televisão que é passada do cristianismo e do evangelho. Mas pode ser qualquer um, irmão, que a gente vê a graça de Deus, e quem me conhece sabe que eu estou falando de verdade. A graça de Deus sendo derramada. O camarada pode não ter nada,
Mas você vê a graça de Deus se você vem com o coração aberto. O bom desse texto aqui é que, na verdade, essa mulher do filme que eu estou dizendo, ela é desanimada, ela é mal-humorada, entende? Ela é encrenqueira, todo mundo quer ir para uma direção, ela só não morre no filme porque o filho dela é o líder lá do tráfico, mas ela é inconveniente, ela é imprudente e uma série de outras coisas. Tanto é que por causa dela, morrem várias senhorinhas na seriado. E eu fiquei olhando, eu disse para Ismael, nós estávamos conversando, ele falou: é verdade, pai, isso não é cristianismo não. Isso não é cristianismo, cabisbaixo, derrotado, humilhado. A gente chora. Semana passada não foi tão boa, mas a gente não anda aí chorando, resmungando, se lamuriando, se queixando, colocando a culpa nos outros pelas coisas que passamos. E eu gosto desse texto porque quando chega aqui, muitos anos já se passou, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e aí Mateus vai escrever esse texto, e aí no capítulo 27 ele fala assim: e eis que o véu do santuário se rasgou. E essa palavrinha e eis, não tem nada de eis. E eis o quê? E eis como? Essa é a tradução do português, mas o grego aqui é idou. E aí essa tradução do grego, ela é uma palavra que tem emoção e sentimento. Não é uma palavra, e eis, eu vou continuar te contando, então, não é isso. E eis é uma palavra que quando o cara fala, é idou, é uma palavra que ele fala com vibração do fundo da alma, que se você estiver perto, você para ver o que ele está falando. Ele fala assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Ele pode estar lendo ali, ó, que ele vai parar de ler para ver o que eu estou falando. Ele vai querer saber o que aconteceu. Você não sabe, pastor Carlinhos, o que aconteceu? Meu Deus, foi tremendo. Os mais conservadores diriam: esse irmão é destemperado, que está falando, esse irmão é muito avivado, alguma coisa do gênero. Mas o texto sagrado é exatamente essa palavra. Fala para o seu irmão do lado: tem hora que você tem que ser meio destemperado, irmão, meio avivado, nesse sentido. Irmão, tem hora que a gente tem que dar uns gritos mesmo. Tem hora que está todo mundo em pé, mas o Espírito fala: ajoelha! E aí todo mundo vê: esse irmão está ajoelhando. O problema é meu, estou ajoelhando porque o Espírito mandou. Teve um culto aqui ontem, uma lição estudando. E no último momento teve uma oração. E tinha uma cadeira aqui. E todo mundo estava de pé, orando para ir embora. Vamos orar, fulano vai orar por nós. Ora aí, irmão. E o irmão daqui foi e dobrou o joelho. E ele dobrou aqui na frente aqui. E ele ajoelhou. E a pessoa fez a oração. E terminou a reunião. Tinha uma pessoa visitando, uma pessoa que a gente conhece. Ela disse: pastor, Deus me deu uma visão linda. Uma visão linda. Eu falei: diga, irmã, para mim. Ela disse: quando aquele irmão ajoelhou, eu via Jesus passando e tocando nele e em vários outros irmãos. Mas me chamou a atenção que tocou nele, porque ninguém ajoelhou, só ele que ajoelhou. Mas por que ele ajoelhou? Eu procurei saber. Porque o Espírito falou com ele: ajoelha. Então quando o Espírito fala, a gente não se importa. É isso que é sair da forma, é obedecer ao Espírito Santo, é glorificar, entendeu? É exaltar. Sabe, irmãos, se você for no mundo ocidental, lá em Israel, se você for na Jordânia, se você for no Egito, se você for no Iraque, se você for no Irã, e hoje em dia até na Europa, 5 vezes por dia, se você andar na rua, você vai ver muçulmanos dobrando o joelho no meio das ruas, 5 vezes por dia. Ninguém os chama de fanático. E o Deus deles, para você ganhar o prêmio, você precisa matar para ganhar. O nosso Deus morreu para nós ganharmos. Está entendendo? Está entendendo? Eles não têm vergonha. Eu já cansei de ver nos aeroportos judeus, na hora da oração, eles se viram para a parede, em qualquer lugar.
nas áreas internacionais, eles viram para a parede e fazem as suas rezas, as suas orações. E nós, a igreja do Deus vivo, que temos o Espírito Santo, muitas vezes somos acovardados, intimidados, freados pelas circunstâncias e pelas situações. Não temos coragem de falar de Jesus, e quando falamos, não gera inspiração em ninguém. A pessoa acaba achando que ser crente é difícil demais, que ser crente é um martírio, que Deus te chamou para o evangelho, mas é para você sofrer. Quando Mateus vai falar aqui nesse texto, ele usa idou, ele diz: gente, é como se dissesse: uau, você não sabe o que aconteceu. E aí ele começa a falar de algo que aconteceu há muito tempo. Ele prega o evangelho com empolgação, com motivação. Você já conversou com a pessoa desanimada? Agora converse com um motivado, para ver se você não é contagiado por ele. Você sai dali dizendo assim: não, eu quero servir esse Deus mesmo. Você já teve a experiência de uma pessoa ficar do seu lado e ficar doido que você fale de Jesus, e você só de propósito, você não fala. Ele está esperando que você o aborde, e você não aborda. Hoje aconteceu isso comigo. E o camarada da loja falou assim: então o senhor vai convidar ele para ir na igreja? E eu pisquei para ele, tipo assim: fica quieto. E o rapaz que nós nunca vimos do lado, começamos a conversar, ele começou a chorar, ele estava desmontando, sozinho no meio da rua, nunca me viu. Falou: eu sou solitário, eu estou terminando um casamento agora, eu não estou aguentando ficar dentro de casa sozinho. Tinha um amigo lá, ficou 5 dias, foi uma benção, mas agora sozinho. E um senhor, e chorando. Eu disse: ele está preparadinho. Nós já temos uma aliança aqui da conversa de um assunto que é interesse meu e dele. Daqui a pouco ele vai falar: pelo amor de Deus, me fala de Jesus. Ou eu vou sentir que é o momento certo e vou falar de Jesus. É o Espírito que conduz. Às vezes a gente quer chegar logo com o evangelho assim, ó, de pronto, e falta sabedoria. Samuel, ele disse para Deus: Deus, se eu for na casa de Jessé e levar uma vasilha de azeite, o rei vai ficar sabendo e vai mandar cortar minha cabeça, Senhor. Aí Deus falou assim: então faz assim, diga para todo mundo que você vai adorar. Ninguém precisa saber o motivo verdadeiro. Vá lá, adore, mas faça o principal que eu te falei, não precisa falar para ninguém. Deus tem uma estratégia. Você vai ver na Bíblia, fala assim: não vai de dia, vai de noite. De noite. O próprio Deus disse: vocês não podem passar por aqui. Ué, não, vocês vão passar por ali, mas lá é mais longe. Eu sei que é mais longe. Eu tenho um motivo, porque eu não quero que vocês passem aqui. Aí falou: vou explicar, hein? Vocês não estão preparados para ver o que tem aqui. Vocês estão saindo do cativeiro egípcio de 430 anos. E se vocês passarem aqui, vocês vão ver os exércitos, vocês vão ver as armas, você vai ver o povo, vocês vão ficar com medo, vão se acovardar. Vocês não estão preparados para verem o que tem lá. Quem está entendendo, diga aleluia. Passe por lá. Nesse processo, eu vou criar o exército. Nesse processo aqui, desse caminho, eu vou treinar vocês, eu vou capacitar vocês. Aí depois vocês não vão passar só para ver, vocês vão entrar para conquistar. Está entendendo? Por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Às vezes você não está preparado, meu irmão. Em Deuteronômio capítulo 7, Jesus falou assim: agora, muitos anos se passaram, vocês vão entrar na terra prometida. Estão preparados? Estamos! Então preste atenção. Deus falando: quando chegar lá, eu vou dar toda aquela terra para vocês. E o povo disse: amém. E o povo disse: amém. Deus disse: eu vou dar toda a terra para vocês. Deuteronômio capítulo 7. Só que eu não vou dar tudo de uma vez. Eu vou dar palmo a palmo, passo a passo. Porque se eu entregar tudo de uma vez, vocês vão engasgar e vão morrer. Vocês não têm estrutura.
para receber tudo o que tem. Quem está entendendo, diga aleluia. Às vezes Deus não te leva, Deus não faz, mas do jeito que está aqui está bom. Você não está parado. Com Cristo você nunca está parado no mesmo ponto. Você pode pensar que está. Eu já pensei até que eu estava remando e só andando para trás. Falei, meu Deus, já tem 2 anos que eu estou remando, só ando para trás. Está pensando que isso é privilégio só seu? Eu também já pensei isso. Mas espere, porque Deus está trabalhando, Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no silêncio, quando a gente não vê nada. O profeta disse isso. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu sei que Mateus é um cara assim fora de série. Rico, milionário, bem empregado. Jesus chega para ele e fala, Mateus, larga tudo aí agora, pula dessa cadeira e vem me seguir. Ele abandona tudo e vem seguir Jesus. E vive com Jesus os 3 anos e meio de ministério dele. Depois Jesus morre, ressuscita e tal, passa-se muitos anos. Mateus registra para judeu. O livro de Mateus foi escrito para judeu, no primeiro momento, para a igreja judia de Jerusalém. Tanto é que ele começa com genealogia, para provar que Jesus era o Filho de Deus. Mas você vê que em todo tempo ele nunca falou de Jesus sem empolgação, sem vibração, sem alegria, sem motivação. É igual ele deu esse menino, contando essa visão. É igual os testemunhos que se contam, que era para a gente gravar e ficar ouvindo, e repetir novamente, encher nosso coração. Como disse o profeta Jeremias, e no livro de Lamentações, ele disse, quero trazer à memória o que me dá esperança. A gente está vivendo um tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo como nunca se viveu nessa terra. Nós estamos em franco combate, guerra absoluta, contra a família, contra os filhos, contra o casamento, contra a Bíblia, a favor da Bíblia, mas estamos lutando a favor da Bíblia, mas tem uma guerra sendo travada contra a Bíblia, e você sabe, e nós precisamos estar motivados no Senhor, confiados no nosso Deus, e seguindo o exemplo de Mateus. Ele diz assim, gente, rapaz, você não vai acreditar. O que foi, Mateus? Que foi? Nossa, eu estava lá, eu sou testemunho ocular. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Só ele que deu aleluia. Mas o judeu sabia do que Mateus estava falando. Flávio Joséfo diz que para colocar aquela cortina, a gente pensa que é uma cortina. Não, irmãos, é uma cortina mais ou menos, um pouco mais ou talvez um pouco menos, muito difícil, 1 palmo de espessura. Flávio Joséfo diz que foi mais de 100 sacerdotes para pendurá-la no trilho. 100 homens, porque não era qualquer pessoa que podia pôr a mão naquela cortina. E Flávio Joséfo disse que eles pegaram 100 homens. Eu acho que é mais, me falha o número, e penduraram. E agora Mateus disse, você lembra daquela cortina imensa que dividia o santo dos santos do santo lugar? E eles falaram, ela rasgou sozinha, de cima para baixo. Ou seja, ele podia até ter dito, eu creio que foi o anjo do Senhor desceu ali, quando Jesus morreu. Sabe que horas foi? Sabe que horas? A hora 9, 3 horas da tarde, quando Jesus lá fora da cidade do Calvário, deu o brado, expirou, disse tetelestai, está tudo consumado, tudo feito, tudo concluído. Aqui o véu se rasgou, foi tremendo, aleluia. Aí você chega e fala, irmão, o que Deus está fazendo na minha vida não é nem o começo.
como assim? Rapaz, eu nem mereço o que Deus tem feito. É mesmo, irmão? É. E aí você começa a falar o que Deus está fazendo. Quando chega no capítulo 28, ele diz assim: naquela hora que o sepulcro, houve um terremoto. Ele usa idou de novo, é mesmo. Capítulo 28, versículo 2. E eis, esse eis aí é a palavrinha idou. Ele começa, sabe, irmão? Ele vai falando o seguinte, irmãos, presta atenção. Olha o capítulo 27, o 52, ele fala assim, no 51 ele fala assim: e eis que o véu do santuário se rasgou de duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas saíram rolando dos montes, aleluia. Abriram-se sepulcros, sozinho, sepulcros se abriram, porque o sepulcro era diferente. Havia uma pedra na frente, alguns deles eram cavados na rocha assim, entendeu? Então tinha uma pedra aqui, não era para baixo como é hoje, a maioria deles. E as pedras se moveram. E aí num terremoto, pedras rola mesmo, isso é comum. Mas não foi só isso. Um monte de gente que morreu ressuscitou. Ele diz aqui: muitos corpos de santo que dormia, só santo, não foi qualquer um não. Pessoas que criam em Jesus, esperavam o Messias. Olha o versículo 57. Que dormiam, ressuscitaram. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa em Jerusalém, e apareceram a muitos. Eles voltaram para casa. Imagine, irmãos, imagine, você está lá na sua casa, chega um parente que já morreu, e ele diz: olha, houve um terremoto, eu ouvi uma voz. Talvez ele tenha uma visão de Jesus, sei lá o que aconteceu, mas é o que aconteceu. E Mateus conta para nós, diz: muitos ressuscitaram, muita gente que estava morto. Aí o 28 ele usa a mesma palavrinha, ele fala: e houve um grande terremoto no céu, um anjo apareceu, do Senhor desceu e removeu a pedra, sentou-se sobre ela, e seu aspecto, como é que é isso, irmãos? Era como um relâmpago. Já viu relâmpago? Não dá para ver muito tempo, e some lá no horizonte, um relâmpago, aquele barulho. Então de repente aparece um anjo, como um relâmpago, aquela energia, aquele fogo do Espírito. Meu irmão, que coisa é essa? E Mateus conta isso, irmãos, com empolgação. A forma que ele conta, as pessoas ficam impactadas até hoje. E ele já está velho aqui, ele já está de idade aqui, quando ele escreveu esse livro. É verdade, esse livro é o único livro que, quando lemos, o autor se está presente, o Espírito Santo está presente. Ele disse: houve um terremoto, e aconteceu muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos viver esse evangelho empolgado, o evangelho vitorioso, o evangelho de salvação, de batismo com o Espírito Santo. Sonhar não é privilégio dele, sonhar é para toda a igreja, sonhos espirituais. De fato Jesus está voltando, de fato Jesus não morreu, ele está intervindo ainda, sabe, irmãos? E aqui fica essa lição, como você tem servido a Deus. As pessoas vão falar: hoje eu vou para a igreja. Ninguém quer ir para a igreja assim, irmão, ninguém vai. É igual do filme que eu te falei, a igreja daquela mulher lá, ninguém quer ir. Quem quer ir ali? Quem quer participar do ministério que você participa, isso é um peso para você. Puxa vida, hoje eu estou escalado para ficar na sonoplastia. Quem ouvir isso nunca quer participar da sonoplastia. Agora pega um homem cheio de Deus para ver. Eu estou chegando cedo porque eu estou escalado na sonoplastia. É mesmo, é uma bênção, eu vou controlar o som. Todo mundo vai ouvir com clareza, quem está aqui, e milhares que ouvem na internet, em casa, nos dias. E eu vou estar ali, o meu trabalho alcança as milhares. E eu estou fazendo para o Senhor, e vou dar o meu melhor. É como aquela fuzileira dos Estados Unidos, aquela brasileira.
que é fuzileira lá e dá palestra aí no mundo todo e no Brasil também, ela disse: os Estados Unidos gastou mais de 2 milhões de dólares no meu treinamento. Ela disse, 2 milhões de dólares. E lá a gente aprende a tudo que for fazer com excelência, até lavar banheiro, ela disse. Quando eu vi essa mulher falando isso, eu falei: meu Deus, é essa. Eu digo: Mariel, entra na internet, vê os cursos que ela dá, que eu quero fazer. Eu quero fazer. Porque eu vou pagar uma mixaria, sei lá quanto, 500 mil reais, no modo de falar, mas eu vou pegar conhecimento de 2 milhões de dólares. Quem entendeu, diga aleluia. Ela disse: eu estou preparado para tudo, para não ser pega de surpresa. Aí ela disse assim, ela foi falando em áreas da vida. Aí você ouve uma mulher daquela, você fala: eu quero fazer. E olha que eu não sou empolgado com qualquer coisa não, hein? Você não vem com essa conversa: compre batom que eu vou comprar, que eu não compro. É verdade, desde aquela época. Está todo mundo fazendo, problema de todo mundo, eu não vou fazer. Todo mundo tem, que bom, eu não tenho. Diga: eu não sou massa de manobra. Aleluia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos. É o Espírito de Deus. Compra, porque só tem esse, você vai ficar sem. Então, irmão, não era para mim, eu não estava nem querendo comprar isso. Eu não estou nem querendo comprar isso. Então pode vender, você está de vendedor. Olha, esse desconto é só hoje. Então não é de Deus não, irmão, que eu não estou querendo comprar. Aliás, eu estou querendo muito, mas eu já entendi há muito tempo. E quando a gente sai, a gente fala assim: todo espírito... Você vai no shopping, você faz essa oração? Sai da minha vida. Verdade. Aí você vai no shopping para comprar um negócio, volta sem nada. Fala: não, mas não era de Deus não, irmão. Quando você não vigia, você volta cheio de sacola. Cheio de sacola, ô glória, mas depois vai ter que pagar aquele trem, um carnê, vai vir um cartão, você vai ficar atribulado. Agora, quando é de Deus, você volta também cheio de sacola, mas paga numa boa, nem vê, né? Meus irmãos, eu já falei algumas vezes desse texto para os irmãos, mas nessa noite nós estamos chegando no final do ano. E Deus não quer que a gente chegue arrebentado no final do ano. Irmãos, eu já cheguei em final de ano arrebentado. Eu já cheguei em final de ano estressado. Não uma vez, nem duas. Mas eu não quero isso para a minha vida, nem quero para você. O Senhor quer que nós cheguemos no final do ano motivados, abençoados, empolgados, entendeu? Mas para o final do ano ainda falta 3 meses praticamente. Tem muita coisa para acontecer. É muito joelho no chão, é muita oração, é muita profecia, é muita bênção, é muito louvor, é muita vitória de Deus ainda na sua vida. Diga: esse será o melhor final de ano. E aí eu encerro, aleluia. A irmã ali teve fé, e será o melhor final de ano da minha vida. Agora profetiza para o seu irmão: vai ser o melhor final de ano da sua vida, aleluia. Oh meu Deus, recebo. Aleluia. Muita revelação de Deus, aleluia. Comunhão com o Senhor, aleluia. A Bíblia diz que o santo se alegra com os santos. Quando o cara está atribulado, ele não aguenta ficar no culto nem uma hora. Parece que a cadeira tem fogo, espinho. É verdade. O santo, quando ele dobra o joelho lá no quarto dele, ele fala assim: meu Deus, aqui é o paraíso, porque eu estou na presença do Senhor. E outra coisa, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensar. E ele diz assim, tem uma versão no grego que diz assim: não precisa falar nada não. Não fica representando para Deus não. Deus poderoso. Não! Ele disse assim: entra lá e fica quietinho. Fica lá.
Quando vier uma palavra, fale. Mas fica lá na presença do Senhor. É aqui que está a bênção. Não tem holofote. Não tem holofote, não tem vaidade, não tem orgulho, não tem máscara. Você chora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus filhos. Agora, quando você levanta dali, irmão, diga: oh glória. Marcos capítulo 5, eu fico olhando aqui. Essa mulher é empolgada. Eu vou encerrar aqui em 2 minutos. Essa mulher é empolgada. Ela era o quê? Motivada. Ela era o quê? Acelerada. E eu já te ensinei, te mostrei essa palavra na Bíblia. Energizada. Fala para o seu irmão: bobo, não escandaliza não, está na Bíblia. O Evangelho te energiza. Aí o mundo que fala, né? Estou sentindo energia boa. Eu estou sentindo energia boa direto. É o Espírito Santo. Você conhece algum pai de santo? Fala eu, que é pai, né? Quem é pai de santo, mãe de santo, é nós. O Evangelho diz que o poder, a Bíblia nos energiza. Energiza, é a energia mesmo. O vocábulo lá é energizar mesmo, de energia elétrica mesmo, mas poder do Espírito Santo. Essa mulher aqui, ela era virada, entendeu? Já viu aquela pessoa que você fala assim: vamos fazer, vamos, irmão. Você já está querendo fazer, mas você encontra o mais empolgado que vocês dois encontram e já sai fazendo. Entendeu? Eu tenho um irmão que é assim. Um deles ele é virado, o Sandro. Ele, vamos fazer, já está vindo. Eu falo: Sandro, calma, Sandro. De vez em quando tem que falar com ele. Essa mulher aqui, ó, capítulo 5, eu não vou ler tudo, do versículo 24b até o 34. Mas quando chega o versículo 28, Marcos 5, 28, Marcos 5, 28, diz assim: porque dizia, o que ela falava? Ela dizia, porque dizia, o que ela dizia? Vamos lá. Se eu... Eu só vou ficar com 28, porque dizia. Essa expressão no grego significa falar consigo mesmo. Tem uma tradução que diz pensava. Se pensa, pensa consigo mesmo. Se fala, também tem o sentido de murmúrio. Que fé é essa dessa mulher? 12 anos sofrendo. E nunca desistiu da sua cura, do seu milagre. Não somente nunca desistiu, mas Marcos acrescenta que ela gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha para ser curada, e nunca foi curada, só piorava, e nunca desistiu, porque ela era igual Mateus, e ela era empolgada com o Evangelho. Irmãos, e essa mulher depois, mesmo tentando tudo, escute, é só isso aqui que eu quero dizer, ela vivia na região da Galileia, o ministério de Jesus foi na Galileia. Jerusalém, Jesus fez 2 ou 3 milagres só, 4 milagres, poucos. Ninguém conhecia Jesus direito em Jerusalém. Jesus viveu na Galileia, como se vivesse lá em Cachoeiro Itapemirim, onde tem o Mar Morto, onde tem a região da Galileia, o Mar da Galileia. Era ali Cafarnaum, era por ali que Jesus vivia. E essa mulher vivia lá também, interior. E ela tentando ser curada, nunca era, e não desistia. Tentava ser curada, não era, não desistia, passava mal. Aquela mulher sangrava, ela era anêmica, flácida, fraqueza, e vai embora. Mas ela não desistia. Mas só que de vez em quando, de um tempo para cá, ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, você já viu uma pessoa que você fala assim, vai em tal lugar, aí ele não presta atenção no que você fala, aí ele vai, aí daqui a que chega lá na frente lá, ele pega o telefone, Milene, e liga e fala: mas o que mesmo que era para eu fazer? Falei: rapaz, para você comprar parafuso. Vai, que parafuso? Falei: rapaz, mas vou te dar um soco na cabeça. Você já viu assim? Isso nunca aconteceu com você, né? A pessoa não presta atenção. Você fala: vai em tal lugar. Aí ele vai e passa direto. Nossa, passei do lugar.
tem hora que a gente está meio voado mesmo, né? Tem um amigo meu que foi fazer ofício fúnebre. Morreu, então ele foi, pastor, fazer ofício fúnebre no cemitério. Entrou no carro, sozinho, e saiu andando, e aquela fila de carro. Quando chegou ali perto do Jardim da Paz, chegando perto do Jardim da Paz, ele está ouvindo uma música, pensando não sei o quê, e passou, e todo mundo viu o pastor passando direto, e os carros entrando para o cemitério. Foi, onde o pastor vai? E ele também não está sabendo de nada. Quando ele chegou lá na frente, lá no Jacaraípe, ele falou assim, gente, onde eu estou indo mesmo? Eu falei, nossa mãe, estou indo no cemitério. Virou o carro, voltou a 1000. Você estava assim, onde o senhor foi? Não, deixa para lá, irmãos. E vamos fazer o negócio que precisa aqui. Mas já acontecia com todo mundo ou só comigo? Hein? João? Esses que riam são os piores, tá, irmãos? É que já aconteceu com eles também. Hã? Mas tem gente que não presta atenção em nada, rapaz. Tem hora que ele está meio voado, isso é outra coisa. Mas tem gente que não presta atenção. Agora, essa mulher aqui, para encerrar, ela prestava atenção, irmãos, ela andava atenta. Chegou uma pessoa aqui e falou assim, rapaz, esse homem era aleijado, o homem está andando. Ela nunca tirou aqui do coração. Sabe, irmãos, Jesus faz coisas tremendas aqui da igreja. Tremendas, irmãos. Nós tínhamos que anotar. Um dia entrou uma mulher, irmãos, cega. Ninguém orou por ela. Ninguém pôs a mão na cabeça dela. Só começamos a tocar e cantar. De repente eu estava sentado assim, que a mulher deu um grito. E eu tive que parar. Falei, o que aconteceu, dona? Você está atrapalhando o culto? Eu estou enxergando. Aí, quem que veio com a senhora? Veio esse aqui, uma outra pessoa. Eu não enxergo, mas abriu meus olhos. A gente tinha que anotar. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, meus irmãos. Esses milagres, essas coisas tremendas, a gente tinha que anotar num livro. E de vez em quando a gente fica lendo e falando em voz alta. Essa mulher encontrou o homem e falou assim, moço, me conta de novo. Dona, eu já contei para a senhora 10 vezes, penso eu. Vou contar 10. Conta, moço, pelo amor de Deus. Quando o senhor me conta o que aconteceu com o senhor. O médico chega para o Dilcimar e fala, meu filho, eu não sei como você está vivo. Muitas vezes, não foi, Dilcimar? Não sei como esse menino está vivo. O médico fala, e ele fala assim, doutor, ele já chegou aqui tão cansadinho, que ele falou, pastor, eu quero cantar um hino. Eu falei, rapaz, mas não canta agora não, vai lá na cozinha, faz um lanchinho, dá uma deitadinha, estica a perna, depois você vem. Aí volta e canta. E o médico falou assim, falava para o médico assim, eu canto, doutor. Aí o médico, você? Ele falou, canto por aí tudo. Espera que eu vou cantar para o senhor agora. O médico fica até comigo, não canta não. Ele falou, não, deixa eu cantar. Aí ele canta, eu acho que isso é tática, hein? Quando o médico não converte, ele fala, o tratamento é de graça. Aí ele canta para o médico. Ô, glória. Verdade, esse dia foi pregar num lugar aí, não sei aonde, cantar. Quando ele vinha, passando por dentro de Colatina ali, para sair lá no São Mateus, aquela estrada, não tem uma estrada nova lá? O carro quebra, e fica ele e os irmãos lá. Vem 2 ladrão. Sério? De madrugada, meia-noite, passa, vê 3 homens assim, opa, voltaram com o revólver na mão, pá, assalto. Tira tudo, só tem R$2, moço. O ladrão, me dá os R$2 aqui. E o que você está fazendo aqui? Não sei o que. Daqui a pouco ele está cantando para o ladrão. Eu sou cantor, irmão. Sou cantor. Vou cantando para Jesus. Seu irmão estava também? Aí o padre, pastor Dilcimar. Você e mais quem? Só diamante. Aí o ladrão vai embora e fala, olha, fica, sei o quê, minha mãe morreu, sei o quê, tem essa história, né? A mãe dele fazia hemodiálise também, falou, eu também faço 3 vezes por semana, não é meu braço. A gente tem que anotar esses milagres, Giovanni, para a gente glorificar o Senhor, meus irmãos, e viver o verdadeiro evangelho. Falei, irmão, eu tenho uma lista aqui de milagres para te contar. Um dia a Rede Gazeta me procurou, o Rodrigo Couto, filho do Janque, Jornal da Cidade, me ligou, Tribuna, é a Tribuna, eu acho que ele trabalhava na Tribuna, Gazeta, Rodrigo Couto,
Ele falou, pastor, tem milagre aí para contar? Que eles tinham uma área de milagre. Eu falei, irmão, aqui tem milagre que aconteceu aqui. É mesmo? É. Então eu posso mandar uma repórter? Eu falei, pode, manda quem você quiser. E eu vou contar, não é milagre que aconteceu lá não, vou contar milagre que tem aqui. Aí veio a repórter. Pastor, o que foi? Eu falei, peraí que eu vou chamar um irmão aqui, que ele é policial. Esse irmão aqui teve câncer. Está vendo? Aqui está o laudo dele. E deu os laudos. E o irmão falou, pode botar. E saiu publicado na Gazeta. Um dia, hoje o laudo tinha um tumor desse tamanho. Não sei qual tamanho não. Mas era grande, já era um tumor de cancerígeno. Ele veio à igreja, nós oramos por ele. Oramos, choramos juntos, que ele chegou, o pastor Carlinhos. Ele me ligou. Eu falei, irmão, eu estou em Vitória, vai amanhã cedinho lá na igreja. Aí ele veio. Quando ele chegou, ele é grandão, e estava careca, e ele é cabeludo. Eu falei, mas menino, o que você fez? Ele falou assim, chorando, aquele homem, polícia. Falou, eu já rapei a cabeça, porque eu vou ter que passar por tudo novamente, quimioterapia, radioterapia, não sei o que, terapia. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, ô irmão, ajoelha aí, vamos orar um pouco. Eu também não sei. E botei um hino para tocar, eu gosto de hino, viu? É igual a Elias, né? Quando Eliseu precisava de ouvir Deus, ele botou um hino para tocar, ligou o CD, pôs um hino. E aí eu fiquei orando, ele orando. Daqui a pouco o Espírito Santo se moveu no nosso meio. Falou, irmão, levanta aí. Volta lá e faz outro exame, porque Jesus te curou. Ele levantou e foi. Quando chegou lá na Emescan, era na Reta Penha ali, negócio de imagem, quem lembra? Era ali. Quando chegou lá, ele falou, eu quero fazer outro exame. Eu falei, não precisa, já está aqui o exame. Eu falei, não, quero fazer outro exame. Não precisa, ele insistiu e foram fazer. Daqui a pouco correram lá dentro, correram para cá, correram para lá. Falei, vão repetir? Por quê? Porque não deu nada mais. E esse irmão é membro da igreja. E saiu. Aí você está contando de novo, pastor. Mas eu estou acabando de te explicar que nós temos que falar disso muitas vezes. Porque esse irmão anda aqui no meio da gente até hoje. E nunca mais teve. Durante anos ele ficou com um marca-passo aqui, ó. Marca-passo não. Uma válvula aqui para... Como é que fala, Gigi? Isso mesmo, filha. Para aplicar medicação, 6 em 6 meses ia. E aí Deus foi revelando. É o evangelho empolgado, o evangelho, irmãos, não tem alegria maior do que você ver uma alma se convertendo. A pessoa te encontrar e falar assim, eu aceitei Jesus porque aquele dia você pregou para mim, você nem sabe, você nem se lembra, mas você pregou para ela, você testemunhou e você, meu Deus do céu, é esse evangelho que Jesus quer que a gente viva, motivado. Está chovendo, eu vou para a igreja. Está sol, eu vou para a igreja. Eu vou de ônibus, eu vou de bicicleta, eu vou a pé. Sabe, irmão? Você, não, eu vou. Você sabia que tem irmão aqui que vem de bicicleta para a igreja? Não é todo mundo que tem carro. Sabia que tem gente que vem de ônibus? Sabia que a gente tinha algumas irmãs aqui, que os irmãos aqui, a gente fez uma escala para levar em casa, lá em Serra Dourada, senhorinha, você nem sabe, que é para o pastor para vir é fácil, mas para voltar é difícil. Então, irmã, nós vamos levar a irmã em casa, todo o culto, porque não pediu, foi nós que oferecemos, você está entendendo? Não tem dificuldade não, irmão, é uma alegria gastar gasolina, gastar o carro, gastar meu tempo, é uma alegria, é empolgado. Você vê os homens quando vem futebol, como é que fica empolgado? E é bonito de ver, é bonito, mas pelo evangelho nós temos que ficar mais empolgado ainda, para as coisas de Deus. Agora, a brasa não arde, não fica acesa, longe do braseiro do fogo, entendeu? É por isso, só isso. Fulano está saindo da igreja, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. Vai olhar. Não tem fogo ali há muito tempo. O fogo do quarto sozinho, de joelho.
fogo do joelho no chão, fogo da leitura da Bíblia, fogo da comunhão dos santos, quando canta um louvor daquele, entendeu? Quando canta um louvor, a gente sente a graça de Deus. Que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, que você se motive no teu Deus. O homem vai te decepcionar. Você acha que eu não sou decepcionado? Direto também. Isso não é privilégio seu, não. A gente é decepcionado por pessoas, mas é assim mesmo. Mas eu tenho o Espírito Santo. Você também. E nada vai atrapalhar a nossa caminhada. Quem te encontrar daqui 10 anos vai te ver com mais fogo do que você tem hoje. Vai te ver mais abençoado do que você é hoje. Vai te ver mais apaixonado do que você é hoje. Ele vai olhar para você assim, não vai entender nada. Aleluia. Você vai falar, é Deus, irmão. É Deus.